Apresentar propostas que possam melhorar a vida das mulheres e da comunidade LGBT no mundo é o objetivo de uma viagem que o universitário Matheus Romanelli vai fazer agora em maio para a Alemanha. Para falar sobre o assunto, agora eu converso um pouco com ele. Matheus, como que surgiu o convite para essa viagem para a Alemanha? Eu tive a oportunidade de conhecer pela internet o projeto, é uma universidade alemã, e lá, pela internet eu vi o convite que eles fazem, como convidando a gente a escrever uma redação sobre o tópico, e eu, quando eu estava em Santiago, comecei a escrever a redação e enviei. E por isso eu consegui ser selecionado e convidado para a conferência que vai acontecer em maio. Foram 2.000 redações do mundo inteiro, o tema global da conferência é Justiça Global, e dentro de Justiça Global engloba vários outros tópicos, incluídos o direito LGBT e a igualdade entre os gêneros. Que projetos você vai propor na Alemanha para poder melhorar as condições sociais e de igualdade de direito, tanto das mulheres quanto da comunidade LGBT? Lá nós vamos se reunir, vai ser um grupo, acredito que de 30 pessoas por cada tópico proposto pela conferência, e lá nós vamos debater todos os tipos de projetos a nível mundial, não só a nível local, não só Brasil, para a minoria, né? para a comunidade LGBT e para as mulheres. Como que está a situação, tanto das mulheres quanto da comunidade LGBT no mundo? Existem lugares em que eles têm os direitos realmente garantidos? Existem lugares onde esses direitos ainda precisam ter uma maior atenção? Sim, né? Países africanos e países do Oriente Médio, por exemplo, são onde a gente encontra um maior desafio, uma maior dificuldade em relação à comunidade LGBT, pelo fato de ainda ser considerado um crime com penas de morte, com penas de apedrejamento e trabalhos forçados. Então, varia muito de acordo com o país e, sim, depende muito da localização da pessoa para a gente saber onde realmente os trabalhos precisam ser mais localizados. Que barreiras são enfrentadas por esse segmento da população? Bom, o preconceito. O preconceito está em todo lugar, inclusive, por exemplo, em países que são considerados mais desenvolvidos em relação à comunidade LGBT e às mulheres, mas o preconceito sempre está presente e a gente tem que lutar contra ele. Você também cita na sua redação que a religião é um dos fatores que acaba predominando para a disseminação desse tipo de preconceito. A questão da religião é mais a questão da intolerância. Muitas religiões praticam uma intolerância à comunidade LGBT e às mulheres também. Muitas religiões são machistas. E o que a gente tenta disseminar não é a intolerância, e sim a aceitação para que todos possamos ter uma sociedade mais justa e uma sociedade mais igual para todos, para as pessoas que possuem uma crença e para as mulheres e pessoas LGBT. Na Alemanha você vai apresentar também algumas experiências que o Brasil tem favorável tanto às mulheres quanto à comunidade LGBT? Sim, o Brasil é um país que não está 100% desenvolvido em relação a isso, mas também não está 0% em relação a isso. Como eu citei anteriormente, a gente vê países africanos que ainda são, ser gay, ser lésbica é considerado um crime com penas de morte. O Brasil ainda não está nesse nível, mas ainda a gente também sofre com o preconceito e a violência contra esse grupo. Então, os projetos que a gente deve enfatizar serão contra isso. Provavelmente a criminalização da violência contra a comunidade LGBT, que ainda no Brasil isso não é considerado um crime, e também da mulher, enfatizar o problema da violência contra a mulher. Outro fator importante no caso da mulher é a desigualdade, inclusive na hora do reconhecimento do trabalho da mulher. Como que você tem visto esse quadro no Brasil e na América Latina? Até porque você fez uma viagem por outros países aqui da América Latina recentemente, né? A diferença, infelizmente, existe. A mulher, que possui o mesmo nível de qualificação que um homem, na América Latina, que são os dados que eu tenho, chega a receber menos de 15% em comparação com o salário de um homem. Isso a gente não consegue entender. Muitas vezes a mulher tem mais qualificação que um homem e acaba recebendo um salário menor. A explicação para isso é um preconceito, uma ideia errada de que a mulher tem uma inferioridade intelectual em comparação a um homem. Como que está a sua expectativa, né, para
chegar em maio, também poder compartilhar as experiências com outros jovens do mundo. Como que tá esses preparativos agora? Então, agora a gente está naquela preparação de pesquisar passagem e junto com a universidade de lá, para a gente chegar e ter uma experiência agradável e compartilhar todas as informações, que são pessoas do mundo inteiro, todos os pontos de vista de culturas diferentes, pessoas diferentes, isso é muito importante, e as expectativas são as melhores. Quanto tempo você vai ficar lá? Em que cidade? A cidade chama Ilmenau, é no interior da Alemanha, a conferência tem a duração de 10 dias. Quais são os seus planos pós-conferência? Os planos sempre são os mais positivos, trazer toda a bagagem de conhecimento que a gente adquirir lá e tentar, de alguma forma, passar para as pessoas da nossa região. Para os trabalhos que a gente faz lá, realmente é para ser distribuído em todo mundo. Não é a ideia a gente chegar lá, conversar e acabar lá, entendeu? A gente tem que trazer as ideias e os projetos para a região que a gente morar e melhorar, de alguma forma, em algum aspecto, a sociedade em que a gente vive. Quantos brasileiros estão inscritos nessa conferência? Só eu. Eu sou o único brasileiro que vai representar a comunidade LGBT e o Brasil em geral na conferência. Experiências como a que o Matheus vai levar para a Alemanha já são desenvolvidas em Taubaté, aqui na Casa Mulher e Vida. Estou aqui com a Maria Aparecida Oliveira, ela que é assistente social da entidade. Qual é a situação da comunidade LGBT e das mulheres em Taubaté? Olha, pelo que a gente acompanha, né, pelos relatos que nós temos, a gente sabe que existe muita questão do preconceito, né? Mesmo com essa questão existe questão da contra a homofobia, questão de gênero, tudo isso, né? Mas, infelizmente, o preconceito ainda é muito grande, né, no nosso município. Quais são os fatores que levam a esse tipo de preconceito? Eu acho que é questão de cultura mesmo, né? Da pessoa aceitar isso como uma questão de naturalidade, né? Faz parte, tá dentro da nossa sociedade, né? Então, acho que isso que gera mais essa questão, né? Os tabus, tudo isso, né? Que vem desde uma questão de educação, de casa, de família, né? Porque eu acho que a partir do momento, assim, que acho que os pais forem conscientizando a família, olha, isso acontece, a questão do gênero, tudo isso, eu acho que seria mais fácil a questão do preconceito, né? Ter menos preconceito, né? E melhor aceitação, né? Perante a sociedade, né? Qual é o perfil do público que vocês acolhem aqui na Casa Mulher e Vida? Perfil que eu digo assim, olha, hoje nós contamos atualmente com 217 cadastros, né, atualizados, e como diz a casa é Casa de Apoio Mulher e Vida. Só que nós não atendemos só mulheres, atendemos pessoas portadoras, vírus HIV e AIDS. Quer dizer, esses portadores são o quê? Héteros, homossexuais, profissionais do sexo, né? Então, essa é essa questão. E digo assim, a gente não tem uma questão de dizer assim, olha, questão de parâmetro econômico, alguma coisa, não. A casa está aberta para atender a todos, né, que chegam, né, para poder estar orientando justamente nessa questão de preconceito, né. Então, no entanto, a casa, todas as terças-feiras, nós temos um grupo de mútua ajuda, que é justamente para estar ajudando essas pessoas, né, porque aqui na casa é um espaço que eles podem falar abertamente. Não, eu sou portador, eu sou homossexual, sou hétero, quer dizer, pode contar toda a sua realidade, que a casa está aberta para estar acolhendo, né, essas pessoas, né. Então, aqui é um espaço que eles sentem essa liberdade de estar se expressando. A ajuda que procuram aqui é só psicológica? Não, psicológica não. Porque, por exemplo, meu papel, eu sou assistente social. O assistente social, assim, a gente faz um direcionamento, né? Que eles chegam com uma bagagem assim, muito grande. A partir do momento que ele descobre que é portador, ele já chegou muitas das vezes deprimido, né? Então, a gente já está nesse papel de fazer essa acolhida. E, através da acolhida, nós encaminhamos também, direcionamos pela própria rede do município, que é o que favorece, né? Então, a partir do momento que, primeiramente, eles chegam aqui encaminhado pela rede, pelo ambulatório municipal de infectologia. Né? Porque tem coisas que não, que lá eles têm essa questão de tem médico, medicação, né, que o município fornece. Mas tem coisas que não tem, a casa acaba repassando isso, né, no atendimento. Qual que é ainda a grande barreira do poder público junto a esse segmento da sociedade? Olha, barreiras são muito grandes, né? Aquilo que eu já falei para você no início, nessa questão dos tabus, tudo isso, né? Tem casos que a gente sabe que acontece, mas é dentro de 4 paredes, né? Não pode estar se expondo, quer dizer, o medo de estar falando tudo isso, né? Que eu digo para você, como a minha experiência como pessoas portadoras, a gente vê muito isso, que eles sofrem muito essa questão do preconceito pela própria sociedade e muitas vezes dentro da própria família, né? Que a partir do momento que ele fala, não, eu sou portador, quer dizer,
muito, nos seus casos, na maioria, eles têm essa questão desse preconceito da aceitação, né? O Matheus indo para a Alemanha vai ser a voz dessas populações junto ao mundo, né? Se você fosse deixar um recado para ele, se você fosse apresentar um documento para ele, o que você pediria para ele apresentar da cidade de Taubaté, do Brasil, para o mundo? Então, nesse momento, olha, ele vai estar representando, né, uma coisa assim, acho que importante, representando o nosso município, Taubaté, na Alemanha, né? E justamente acho que é isso, sabe? É estender essa bandeira contra a discriminação e o preconceito, né? De poder acabar com isso. Que houve um tempo atrás que eu escutava sempre, acho que numa emissora que falava assim: aonde você esconde o seu preconceito? Então, acho que cada um pensar isso, né? Que acho que a maioria das vezes, muitos daqueles que têm muito preconceito, acho que são os mais que acabam se retraindo, né? Guardando aquilo que quer se expressar, não consegue, não? Então, acaba gerando essa questão do preconceito, né? Então, que pedir para ele levar essa questão, né? A gente está nessa luta, né? Quer dizer, erguendo essa bandeira justamente para trabalhar essa questão da aceitação e o não preconceito, né? Vocês, inclusive, desenvolvem uma campanha durante o ano chamada Taubaté Sem Preconceito. Explica para a gente como que funciona essa campanha. Então, essa campanha, ela surgiu justamente do nosso assistido, que ele era morador em situação de rua, e ele foi dormindo na rua por ele ser homossexual. Ele apanhou, pintaram o corpo dele, tudo isso, né? E ele chegou aqui na casa assim transtornado, né? Para essa questão desse preconceito. Então, foi a partir dessa experiência, desse nosso assistido, que a gente começou com essa campanha contra a homofobia, né? No entanto, a primeira campanha ela foi realizada em maio de 2014. E depois nós realizamos, né, 2015 e 2016. E esse ano já tem alguma expectativa para essa campanha? Não, nós temos também, né? Que a gente também não pode. Começamos em 2014, né? Tem que dar continuidade nesse projeto, né? No entanto, a gente não pensa fazer uma marcha, tudo isso. Mas a gente pensa fazer uma coisa, tipo uma mesa redonda, um debate, né? Para estar esclarecendo essa situação. Então, para quem quiser conhecer a casa, quiser também ajudar a casa, qual é o telefone de contato, qual é o site? Porque nós estamos aqui na rua Marechal Arthur da Costa Silva, número 633, aqui próximo à Praça Santa Terezinha. A casa funciona de segunda a sexta, das 8 às 5, né? E a casa está aberta para aqueles que querem se interessar, querem conhecer, acompanhar de perto o nosso trabalho, né? Nós estamos aqui de portas abertas para acolher a cada um. Né? Muito obrigado pelas suas informações. Eu conversei com o Matheus Romanelli e com a Maria Aparecida Oliveira, ela que é assistente social aqui da Casa Mulher e Vida, com imagem de Cláudia Mello, André Ferreira para a TV Cidade, a nova cara do Brasil. A nossa luta é todo dia contra o racismo, machismo, homofobia. A nossa luta é todo dia contra o racismo, machismo, homofobia.